Boa noite a todos. Meu nome é Adi Vanderlei Ciossi, eu sou advogado há 25 anos. Me especializei em um bom período da advocacia na Lei 7661 de 45, que era a antiga Lei de Falências e Concordatas, da qual eu fui advogado de algumas falências, algumas concordatas e síndico de ambas. Aí, em 2005, ingressou a Lei 11.101, de 2005, que é a nova lei de recuperação judicial e falências, né? O que é importante do ponto de vista do atual cenário do país? Hoje, nós temos uma lei com 15 anos de idade, na plena adolescência, e vários questionamentos típicos dessa fase, especialmente diante da existência dos conflitos de interesses entre as partes envolvidas, credores, empresas devedoras, sócios, fisco, investidores. E o que está acontecendo hoje no atual cenário? Existe um projeto de lei, que é o 10.220 de 2018, foi encaminhado para o Congresso, determinado pela mesa diretora da Câmara, a comissão especial para analisar a matéria em regime prioritário. E o mais interessante é que, assim, hoje, particularmente, está tendo um congresso sobre a lei de recuperações judiciais e falências dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Escola Superior da Magistratura. Participei hoje como ouvinte, e como ouvinte foi muito interessante escutar os desembargadores que criaram as varas especializadas na capital, que até o ano passado era a primeira e segunda vara especializada. Em dezembro criou a terceira vara e foi criada também a Câmara especializada em direito empresarial no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o pioneiro na criação das jurisprudências. Escutando hoje, tudo o que eu escutei foi um congresso bem interessante. Começou às 10 da manhã, terminou 2 horas da tarde, e foram, segundo o Dr. Manuel Pereira Calças, foi por volta de 850 ou 900 participantes da live ao vivo deles. E o que acontece? O Tribunal de Justiça de São Paulo hoje, ele cria o jurisprudencial. E nós, como operadores do direito, o que nós estamos fazendo, eu particularmente faço, como demais colegas, eu vou à Câmara assistir os julgamentos para ter a jurisprudência exatamente no momento que ela é criada. Hoje, em virtude da pandemia, está acontecendo assim determinadas jurisprudências muito inteligentes e muito interessantes. Teve um caso recente que saiu no boletim informativo da ASP, onde uma empresa em recuperação judicial, vendo a pandemia, né, passando pelo problema da pandemia, ingressou nos autos e pediu para que este período da pandemia ela não cumprisse com as obrigações assumidas naquele plano de recuperação judicial. Esta maneira foi uma decisão extremamente acertada do tribunal, em que ela não cumprisse esse período, tá? Deixasse para cumprir essas parcelas lá na frente. E hoje, quando nós falamos da recuperação judicial, nós estamos dizendo o quê? Em primeiro lugar, vamos solicitar uma recuperação judicial. Damos entrada. A partir do momento que nós damos entrada e há o processamento da recuperação judicial, automaticamente as execuções que o recuperando está sofrendo, elas ficam suspensas. E, em seguida,
os credores ingressam nos autos pedindo a sua habilitação de crédito. Tá? Então, a partir daí, habilitou o crédito, há uma discussão grande, mas o principal, nós temos um status period, que é o período de maturação, para que nós possamos apresentar o plano de recuperação judicial. Tá? Este plano de recuperação judicial, ele, uma vez apresentado, vai ser criada uma Assembleia Geral de Credores, aonde se aprova o plano ou não. Não aprovando o plano e o juiz conduzindo formalmente o processo, o que ele vai fazer? Ele vai dar mais um período para adequar o plano ao que os credores exigem. E agora, particularmente no período da pandemia, está existindo muito estudo sobre isto, tá? Pois o que acontece? Tem muitos devedores, tá? E todos hoje precisam de tempo para pagar as contas, tá? O que acontece, de modo geral? Apresentou-se o plano de recuperação, apresentando o plano de recuperação judicial, o credor ele vai estar sujeito ao que foi aprovado e ao recebimento dos seus créditos de acordo com o plano de recuperação. Eu participo de uma recuperação judicial no município de Hortolândia, eu sou advogado de um credor naquele processo, é um plano de 2013, foi convolado em falência em 2015 ou 2016, e os créditos do meu cliente lá naquele plano seriam pagos em 180 meses, com um desconto maior. Salvo o melhor juízo, teria um desconto de 75% daquilo que a devedora estava. Com a convolução de falência, eu tive que, mais uma vez, na habilitação de crédito, desta vez na falência, para que ele recebesse após a venda dos ativos da empresa, que está vindo recebendo aos poucos, mas a prioridade são os trabalhadores, são os créditos trabalhistas que são oriundos de créditos de natureza alimentar. Então, dessa forma, passando de modo geral, o que nós, dentro da sistemática da Lei 11.101, podemos? Vamos lá. O artigo 66 da Lei 11.101, ele trata da urgência da alienação de bens integrantes do ativo permanente da empresa em recuperação judicial. Então, é possível alienação dos bens de acordo com o artigo 66. Tá? Não exige formalidades específicas. Outra coisa, assim, outra situação bem interessante, que os créditos derivados de prestação de serviços contábeis e afins, eles podem ser classificados como créditos de natureza alimentar, ou seja, créditos trabalhistas, que desta forma são créditos preferenciais. Tá? E compete sempre ao juízo da recuperação judicial o julgamento das tutelas de urgência, que tem o objetivo de antecipar o início do status period ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a partir do momento que eu protocolei o pedido de recuperação judicial, eu peço uma tutela de urgência neste tribunal, que é o Tribunal Universal, onde se processa a recuperação, e eu solicito que o juízo suspenda todas as execuções que versem sobre a empresa. Para quê? Para não existir ato expropriatório determinado por diversos juízes.
tá? Passado por isso, apresentado o plano de recuperação judicial, deferido o plano de recuperação judicial, o que nós vamos enfrentar nesse ínterim, logo após deferido o plano? Sempre existe um credor que se habilita de maneira retardatária. Então, quando ele se habilita de maneira retardatária e o quadro geral de credores já foi homologada, a única via que resta para esse credor é de pleitear a habilitação por meio de ação autônoma que vai transitar pelo rito ordinário nos termos do artigo 10, parágrafo 6º da Lei de Recuperações Judiciais e Falências, tá? Após a homologação do quadro geral. Antes, não. Antes ele está lá nas habilitações ordinárias. A seguradora que não recebeu os prêmios arrecadados por empresa que atuou como representante de seguros, ela terá que receber esse crédito segundo o plano de recuperação, tá? Caso a representante entre em recuperação judicial. É um crédito titularizado pela sociedade de seguros, decorrente ou não do repasse dos prêmios em contrato de recuperação. Tá? Que mais que eu posso colocar, que eu deva colocar? Eu gostaria que os interlocutores que pudessem fizessem algumas perguntas, que o tema ele é bastante longo e nós podemos responder as perguntas, tá? Então, o que eu quero dizer, de um modo geral, quais os conflitos existentes na lei? O conflito é que a falência ela é uma exceção, pelo menos em tese, que deveria dar aos credores e devedores plenas condições de negociarem da melhor forma seus conflitos. A lei hoje ela consegue atingir o objetivo de evitar que as empresas encerrem as atividades. Do ponto de vista legal, ela consegue. Do ponto de vista prático, muitas vezes ela não consegue, porque existem os pontos determinantes. Na negociação extrajudicial, pela nova lei, o envolvimento direto do judiciário é precedido de uma tentativa de negociação informal entre as partes, por meio de uma proposta de recuperação apresentada pelo devedor a uma assembleia de credores. Então, a criação de uma assembleia de credores é um importante passo para atingir o objetivo que é o não encerramento da empresa. Aí vocês podem me perguntar, quando decreta a falência de uma empresa? Quem decreta a falência é o juízo através de um credor que não recebeu seus créditos. Quando ele tem uma dívida com credores, esses ingressam requerendo a falência. Para que isto exista, tá, tem que existir uma cobrança solene da dívida. Entendendo-se uma cobrança solene, o protesto cambial, porque existe junto ao cartório de protestos para que o devedor pague no prazo legal, ou apresente defesa, ou simplesmente deixe que o juiz decida pela falência. Vocês podem me perguntar, a empresa que tem dívidas fiscais, se ela pode fechar suas portas? Poder fechar as portas, ela pode, encerrar as atividades, mas isso não vai dizer que essas dívidas fiscais não sejam cobradas. Tá? Que mais que eu posso falar do ponto de vista de curiosidades? Vamos lá. Como que o credor faz para requerer a falência da empresa devedora? Antes da nova lei, que agora está na adolescência, era um processo de falência. As falências não tinham prazo para acabar. E agora, com o novo jurisprudencial, a falência ela tem que encerrar em até 8 anos da data
que foi declarada a falência, pelo menos por enquanto. Mas existe o projeto inicial, Lei 10.220, que está colocando o quê? Que esse prazo tem que ser menor, que é justamente para existir, tá, o encerramento da falência e o pagamento dela. Que mais que eu posso falar a respeito da falência? O cômputo do período de atividade é de 2 anos da atividade econômica para fins de recuperação judicial, nos termos do artigo 48 da Lei 11.101, aplicável ao produtor rural com registro de empreendedor. Que mais que eu posso falar? Para todos os créditos que vão estar habilitados, é necessário que o contrato de compra e venda com reserva de domínio tenha sido registrado no cartório para que ele fique excluído da recuperação judicial. Parágrafo 3º do artigo 49 da Lei 11.101 de 2005. Compra e venda com reserva de domínio, eles não estão sujeitos à recuperação judicial da compradora, independente do registro de avença nos cartórios. Tá? Vamos lá. Em caso de recuperação judicial pedido por meio de litisconsorte ativo, a exigência tem que ser de 2 anos, ser contada individualmente. Tá? O artigo 48 da Lei 11.101 elenca que os requisitos que deverão ser cumpridos pelo devedor para que ele possa requerer a recuperação judicial. O primeiro requisito é a previsão que o devedor deverá estar exercendo regularmente suas atividades há no mínimo 2 anos no momento do pedido. Tá? Vamos novamente nos planos de recuperação judicial. O plano determina a TR como índice de correção monetária e fixação da taxa de 1% ao ano. Tá? Vamos um pouco além. A aprovação do plano suspende os protestos tirados contra a empresa, mas ficam mantidos os protestos tirados contra os co-obrigados. O exemplo são os avalistas. Tá? O prazo do State Spiral ele tem que ser computado em dias corridos. Agora, com o novo CPC, com o novo Código de Processo Civil, existe aquela discussão dos dias úteis e dos dias corridos. Não há ainda um jurisprudencial já abalizado de que deva seguir. Então, seguimos os dias corridos, tá? no State Spirits. Lá atrás, no início da lei, houve migração de concordatas para a recuperação judicial. Atualmente, a concordata já 15 anos passados não existe mais. Existem as que convolaram em falência lá no passado. Então, não mais existe isso. Que mais que eu posso falar? Dos recursos dentro das recuperações judiciais. A impugnação de crédito, ela é um meio incidental. Ela é um processo incidental. E numa ação incidental, que ela tem natureza declaratória, ela quer definir a validade do título e sua classificação. Havendo um pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, há o agravo de instrumento para isso. Rafael, estou lendo aqui, transferiu os 2 anos após a homologação do plano de recuperação. O processo foi extinto. O plano passa a não mais ser cumprido. Então,
o plano, ele vai ter que entrar com um novo plano. Então, vamos lá. Passado, pelo que eu estou entendendo da sua pergunta, tá, Rafael? Passados os 2 anos, após a homologação do plano de recuperação, o processo foi extinto. Reformula a sua pergunta. Qual processo foi extinto? A habilitação de crédito ou o processo em si da recuperação judicial? O plano passa a não ser mais cumprido? Não. O que eu entendo aqui é assim: houve a homologação do plano. Estou entendendo pela sua pergunta. Tá? Houve a homologação do plano. Passados 2 anos, o que pode o senhor estar lendo, tá, é que o processo pode ter sido suspenso, porque ele vem cumprindo o plano, mas, caso o plano não seja cumprido, este credor que deixou de receber, ele pode informar naqueles autos da recuperação judicial o descumprimento, para que o juízo e o Ministério Público tomem ciência, mais o administrador judicial, e ou retorna o cumprimento do plano ou decreta-se a falência. Tá? Se o senhor quiser, reformula a pergunta, que eu lhe respondo novamente. Tá? Pela sua pergunta, o meu entendimento de bate-pronto é este. Tá? Dr. Paulo me perguntou aqui qual o procedimento para ser administrador judicial, quanto ganha um administrador judicial. Administrador judicial, qualquer um de nós, advogados, pode ser o administrador judicial. Para isso, ele vai ter que elaborar o currículo, protocolar o currículo no Fórum Central da capital, direcionado à primeira, segunda e terceira vara especializada, demonstrando a sua habilidade para lidar com as falências e recuperações judiciais, tá? Mostrando a sua equipe multidisciplinar, porque nós, para sermos síndico de uma massa falida ou administrador judicial, devemos apresentar os contadores, os peritos, etc. Aí sim, o juiz nomeia como administrador judicial aquele advogado, ele presta as contas em juízo, tá? E o próprio juiz decreta os honorários dele, tá? Com base, hoje, entendo eu, na proporção de até 6% do valor do pedido de recuperação judicial, pelas leituras que eu faço. Tá? Essa remuneração, o próprio juízo, ele pode determinar a forma de pagamento. Tá? Que mais que eu posso te falar? O maior jurisprudencial hoje, tá, sobre a recuperação judicial, ela é primeira, segunda Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Questão de um ano e meio, eu estava em uma aula sobre o tema. Quem estava ministrando a aula era o professor Rodrigo Dório. E alguém que estava na mesma condição que eu, assistindo a aula, perguntou sobre um livro que falasse da nova lei. E o próprio doutor Rodrigo falou, olha, melhor jurisprudência de recuperação judicial, primeira e segunda Câmara reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje temos a terceira, então, melhor jurisprudência, primeira, segunda e terceira Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo. Está me ouvindo, doutor Adi? Aonde vão nos fornecer o julgamento do dia, o julgamento da hora, o entendimento daquele momento. Eu citando 2 nomes que compõem essas câmaras, tá? Dr. César Ciampolini, que hoje deu uma aula maravilhosa, e o Dr. Marcelo Fortes Barbosa. São extremamente estudados e extremamente conceituados em seus jurisprudenciais. Ele é assim,
são jurisprudências muito interessantes as que eles passam. Tá? O que mais que nós podemos falar? Doutor Paulo, me indague, faça alguma pergunta para que eu possa sair aqui do geral e entrar e entrar em algumas respostas necessárias que todos precisam saber. Tá? Estou mandando aqui no nosso link. Como eu não estou acompanhando pelo Facebook, eu estou no direto, eu estou aguardando as perguntas. Façam perguntas para poder sair da teoria e entrarmos um pouco na prática. Fica bem interessante. Que mais? Dr. Paulo precisa saber o quê? Que mais que eu posso falar para vocês sobre o tema? O tema é muito amplo, ficaria aqui a noite toda falando. Rafael, agora eu estou entendendo essa pergunta. Vamos lá. A recuperação judicial foi concluída após 2 anos de homologação do plano, pois foi declarado cumprido nos termos da Lei 11.101. Mas o plano previa pagamento em 10 anos, que até agora não vem sendo cumprido. O que o credor deve fazer? Ingressar com pedido de falência? Sim, Rafael, vai ter que ingressar naquele processo, da onde há o plano, demonstrar para o juiz daquela vara que o plano não está sendo cumprido. Requer a convolução da recuperação judicial em falência, a intimação do Ministério Público e do administrador judicial. Tá? Aí sim você vai ter uma resposta à altura no judiciário. Tá? Essa é a única forma de você receber seu crédito. Tá? A única maneira de receber seu crédito é essa. No tocante ao plano das falências, no tocante a PPF. Felipe, vamos lá. Pode fazer mais específico, Felipe? Tá vaga, porque o tema é muito amplo, eu queria ela um pouquinho mais direcionada para que eu possa te responder com clareza, tá? Se você puder, eu te agradeço. Tá? A pergunta, ela não está tão clara para que eu possa te responder da maneira que eu devo. Tá? Rafael, tranquilo, o que precisar é só perguntar. Tá? Por isso que, às vezes, eu insisto, eu falo para fazer uma pergunta bem direcionada, senão o tema é muito amplo, eu não gostaria de responder de forma equivocada, e às vezes uma pergunta formulada de uma maneira rápida, eu acabo não conseguindo te responder da forma que deveria, tá? Agradeço aí sua atenção. Felipe, faz de novo a pergunta para mim, por favor, que vai ser interessante a resposta. Tá? Estou aguardando a sua reformulação. Tá? Tá ok? Manda para mim. Eu quero responder. Rafael não fez, ou melhor, Felipe não fez a pergunta, tem alguma outra? Como ficam os credores quirografários? Vamos lá. Ótima pergunta. Vamos dividir em 2 classes, em 3 classes. Nós temos os credores de natureza alimentar, que são os trabalhistas. Após a homologação do plano de recuperação judicial, a empresa
ela tem 1 ano para efetuar o pagamento de todas as ações trabalhistas, de todo trabalhista, de acordo com o plano de recuperação, mas dentro daquele primeiro ano. A partir dali, são os credores quirografários. Aí, nos credores quirografários, nós vamos ter os que fizeram habilitação normal e os que são retardatários. Os que se habilitaram no período da recuperação vão receber de acordo com o plano de recuperação judicial, naquele plano que foi homologado. Já os credores quirografários retardatários, tá, eles vão receber após todos os credores, eles ficam para o final. O Dr. Paulo me fez uma pergunta aqui. É comum os bens dos sócios serem atingidos no processo falimentar? Dr. Paulo, ainda, eu vou entrar bem no assunto, mas, a princípio, os bens dos sócios, eles estão protegidos, porque quem está pedindo a recuperação judicial é a pessoa jurídica, e o sócio e os avalistas são corresponsáveis pela pessoa jurídica. Agora, qual a grande discussão que está existindo neste momento da lei? Estamos com 15 anos de lei, estamos com praticamente 4 anos de aplicação do novo Código de Processo Civil e 5 de existência dele. E nesse período foi criada a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Pela desconsideração da personalidade jurídica, os bens dos sócios poderão ser atingidos, né, que poderão. Tá? Existiu, agora recente, eu vou localizar e vou mandar até no grupo nosso lá da diretoria, eu vou mandar um julgado recente que o juízo desconsiderou, declarou fraude, tá? E bloqueou o patrimônio específico dos sócios. Tá? É um julgado bem recente, ele foi confirmado pelo Tribunal de Justiça, e se eu não estou enganado, ele está no início da subida do recurso para o STJ. Tá? Se quiser fazer mais pergunta, doutor Paulo, fica à vontade. Tem aqui uma nova pergunta do Rafael. Controle judicial do juízo sobre a falência. Até onde ela pode investigar se não está sendo uma RJ usada como manobra para credores fraudadores? Olha, Rafael, sua pergunta é extremamente inteligente. O que acontece? O controle da recuperação judicial, ele realmente é pelo juízo universal, pelo juízo da falência, pelo juízo da recuperação. Essa investigação, que é uma manobra ou não é uma manobra, se ela está sendo utilizada para fraudar, se ela não está sendo utilizada para fraudar, ela vai ficar a cargo, vamos lá, do juízo, ela vai ficar a cargo do Ministério Público, do administrador judicial e, principalmente, eu vou colocar o senhor aqui, doutor Rafael, como advogado do credor. O senhor, como advogado do credor, o senhor vai ter que dar muito elemento para o juízo, tá, investigar a manobra e a fraude contra os credores. Tá? Existem casos que são famosos aqui no estado de São Paulo, no estado do Rio, etc., que foram declarados realmente como recuperações judiciais com o intuito realmente de fraudar. Tá? E o cargo que ficou foi muito do advogado, porque a partir do momento que o advogado leva ao conhecimento do juiz, tá,
O controle judicial vai para a mão do juiz, realmente, que vai dar vista para o Ministério Público, que vai dar vista para o administrador judicial. Se o administrador judicial não tomar providência, não elaborar um relatório bem elaborado e não informar para o judiciário, tá, o que ele está verificando, o juiz não vai ter como tomar providência. Porém, se estiver minuciosamente demonstrado por nós advogados e o administrador não tomar o conhecimento, tá, automaticamente ele vai responder, inclusive por omissão, administrativamente e criminalmente. Tá? Espero, Rafael, ter respondido a sua pergunta. É uma pergunta extremamente inteligente, interessante e de um tema muito amplo que nós temos aqui. Tá? Quem que está me perguntando? Paulo, você está me perguntando o que acontece se a empresa não cumpre os requisitos do artigo 105, ela vai ter que cumprir os requisitos do artigo 105, tá? Sob pena de poder ser declarada a falência pela ausência do cumprimento do artigo 105. Tá? O juiz, na ausência do cumprimento, ele pode, tá, declarar a falência imediatamente. Não é que ele vai, ele pode, como ele pode dar o prazo do cumprimento. Espero ter te respondido, Paulo. Tem mais perguntas aqui? Façam perguntas, por favor. Deixa eu ver aqui. Já teve caso assim, foi considerado belicista pelo juiz. Grande resistência a apurar, faltou elementos. Tá. Rafael, é isso daí. O Dr. Hamid Bidini é um grande pesquisador, tá? Se faltou elementos, justamente foi por isso que ele não conseguiu. Obrigado, Rafael. Estou lisonjeado pelo convite do Dr. Paulo, ainda mais num dia que nem hoje. Está tendo um congresso no Tribunal de Justiça, se vocês quiserem, página inicial, Escola Superior da Magistratura, junto com a OAB, sobre este tema. Escutei muitas coisas hoje que só enriqueceram o conhecimento. Tá? Estão enriquecendo o nosso conhecimento. Vamos utilizar muito dessa lei no retorno da pandemia, porque hoje nós temos aí muitas empresas em dificuldades e que, se não tiverem um plano realmente muito bem montado sobre a recuperação judicial, essas empresas, a tendência é de quebrarem. Doutor Paulo, me faça mais perguntas, por favor. Estou aguardando aqui os demais interlocutores. Doutora Adi, me ouve? Não estou te escutando. A gente está com um probleminha técnico aqui, talvez alguns estejam me ouvindo, outros não. Acho que a Evelyn ouve, a Evelyn me ouve, só o doutor Adi acaba não me ouvindo. Quero agradecer o doutor Adi pela apresentação, a exposição do tema de forma brilhante. O doutor Adi é uma pessoa que a gente tem muito respeito, tive a oportunidade, a honra de conhecê-lo junto à avaliação do 5º Constitucional, né? O doutor Adi é uma pessoa que a gente tem uma admiração toda especial pelo trabalho dele. Eu acho que ele não está me ouvindo. Eu que agradeço, doutor Paulo. É um prazer e me sinto lisonjeado por bater esse papo com a OAB Carapicuíba. Espero ter respondido as perguntas aí que foram feitas de maneira que ajude a todos os nossos colegas em orientação aos clientes, em orientação a todos, e quem tiver dúvida, fica à vontade, pode me perguntar por e-mail.
pelo WhatsApp, estamos aqui para um esclarecer a dúvida com o outro. Essa nossa live, esse nosso bate-papo, ele é muito interessante, porque todos nós estamos diante aqui de um momento difícil do país, e vamos ter muita dúvida agora em como recomeçar e como orientar nossos clientes. Eu entendo que eu estou adepto aqui a responder tudo o que vocês precisarem. Tá? Estou aguardando mais perguntas aqui. Tem mais alguma pergunta? Ixi, caí aqui. Não, estou aqui. Cláudia, o credor, mesmo não tendo domicílio no Brasil, ele pode solicitar a falência do devedor. Ele entrega para um advogado aqui no Brasil e esse advogado o representa da mesma forma se ele tivesse domicílio no Brasil. O que ele vai ter que fazer é comprovar que o título está protestado, aquela cobrança solene do título. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta, Cláudia. Aparecer a dúvida com o outro. Doutor Adi concluiu, então deixa eu só fazer os agradecimentos. O doutor Adi, a imagem só vai ficar em mim agora, eu acho, né? Né, Evelyn? O doutor Adi concluiu, então deixa eu só fazer. Agradecer ao doutor Adi, uma pessoa maravilhosa, brilhante, que a gente teve a oportunidade de conhecer quando ele estava disputando o quinto constitucional, pessoa super conhecedora do direito, humilde, e que a gente tem grande apreço. Hoje ele desenvolve uma atividade aqui junto à Associação dos Advogados Empreendedores. Também estamos muito felizes porque ele compartilhou o conhecimento sobre recuperação judicial. Eu tenho certeza que esse conhecimento ele é importantíssimo para que todos os advogados possam exercer essa área na advocacia empresarial, uma área que muitas vezes é renegada por nós advogados, mas de extrema importância para o advogado entender um pouquinho como funciona. Essa dica que o doutor Adi deu foi brilhante. Você que tiver interesse de ser um administrador judicial, pode ir junto ao tribunal, apresentar o seu currículo, apresentar a equipe multidisciplinar para fazer parte aí desse rol tão seleto que é de administradores judiciais. Então, quero agradecer profundamente todo o conhecimento que o doutor Adi nos passou, e vamos fazer outras lives. Peço desculpa aí para os colegas, porque a live ficou um pouquinho complicada, né, em razão de a gente estar aí com alguns problemas técnicos. Né? Eu não ouvia o doutor Adi e ele não me ouvia. Então, imagina só como que estava a questão do sistema. Mas muito obrigado a todos vocês que participaram, a Evelyn que está conduzindo os trabalhos aqui, para nós muito obrigado, e vamos em frente. Forte abraço a todos, muito obrigado, doutor Adi, a gente se fala logo mais, até mais.